Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e é um privilégio dividir esse momento com você, que curte o programa, que gosta, né, da nossa programação e que principalmente interage, né, ajuda o Vejam Só nessa construção do pensamento teológico. E hoje um tema, olha, muito interessante, fica ligadinho aí, tá imperdível. E eu conto com a sua participação, porque eu vou abrir a enquete lá, quero ouvir a sua opinião, quero interagir com você sobre essa temática que nós vamos abordar. Antes de apresentar os convidados do programa de hoje, só vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira, chega por lá. É mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só. Então, estou esperando a sua mensagem. Não sem antes registrar aqui o meu agradecimento a todo mundo que passa por lá também. Obrigado, viu, pelo carinho. É muito bom poder conversar com vocês e, obviamente, confirmar a importância do programa aí no cenário da teologia brasileira, tá bom? Então, estou esperando você por lá também, tá certo? Deixa eu apresentar eles que vão nos ajudar nessa caminhada de hoje aqui. É com muita alegria que hoje nós temos duas estreias no programa e num tema muito sensível, vai ser muito interessante. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica Márcia de Medeiros. Graça e paz, Márcia. Uma ótima noite. Obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A alegria é nossa, minha irmã, recebê-la. Tenho certeza que vai nos ajudar muito na construção desse pensamento aí. Sim. Educação, rede social, criança, é uma fórmula que muitas vezes é explosiva. Sim. Nós vamos chegar lá. Bem explosiva. Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho na área da psicologia, como é que o pessoal faz, Márcia, por favor? Sim, eu tenho Instagram, né? É só acessar Márcia de Medeiros, @Márcia de Medeiros PSI. Né? Ia dar o site. Tá lá no Instagram, psicóloga clínica, cristã e, assim, apaixonada por propósito, né? E é isso, cuidar, né, da alma. Isso faz todo sentido hoje, né? Todo sentido e toda a diferença. Sim. Também. Inclusive, para você que nos acompanha, o contato que a doutora Márcia disponibilizou já apareceu aí para você. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil do Instagram. A gente também tem por praxe, Márcia, dar uma referência da igreja. Sim. Vou pedir, por favor, para a irmã fazê-lo também. Sim, eu estou, né, presencialmente na cidade de Limeira, aqui no interior de São Paulo, e eu congrego na Comunhão Sal e Luz, com o bispo Cláudio. Então, assim, é uma bênção, né? Boa. Participar desse ministério. Bênção. Obrigado, doutora Márcia, por aceitar o nosso convite. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que vai contribuir bastante na nossa reflexão nessa questão que é bem delicada, né? Bom, e nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Márcio Scarpellini Vieira, ele que é ministro da Igreja Ministério Mevan. Graça e paz, pastor Márcio, seja muito bem-vindo. Finalmente deu certo, né, da gente encontrar aqui no programa. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, Zeca. É um prazer e uma honra muito grande estarmos aqui juntos para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão relevante e importante. É uma honra estar aqui. Sem dúvida, a alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Obrigado por reservar esse espacinho na agenda, estar aqui para a gente poder conversar. Antes da gente entrar na polêmica do tema, vou pedir também as informações da igreja, pastor, por favor. Tá joia. O Instagram, pessoal, Márcio Scarpellini Vieira. Tem um canal também no YouTube, Márcio Scarpellini. E, como você já apresentou, cooperamos, né, no Ministério Mevan, aqui em São Paulo, na capital. Estamos plantando uma igreja na Zona Norte, na Avenida Água Fria. Então, estamos todos convidados. Ótimo. Inclusive, os contatos também que o pastor Márcio disponibilizou já apareceram aí para você. Mas apareceu rápido, Zeca, eu não consegui anotar, como é que eu faço? Calma, @programa Vejam Só, tá tudo lá para você, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Vai lá no nosso Instagram que nós vamos deixar lá os contatos dos nossos convidados para você poder acessar, conhecer o ministério, o trabalho dos nossos convidados e, obviamente, se quiser conversar, interagir, repercutir o assunto, é por lá que você pode fazer, tá bom? De novo, obrigado, Amém. Pastor Márcio, pelo carinho. Vamos colocar na tela aí o tema do programa de hoje. Bom, recentemente aqui no Brasil nós tivemos a aprovação, né? Na verdade, a aprovação não. Entrou em vigor, né, o ECA Digital, que é uma legislação para a proteção da criança e do adolescente no universo virtual, né, no universo digital.
Mas isso não é novidade no mundo, né? Recentemente também, países da Europa, inclusive, proibindo o acesso Uhum. de criança ou, até uma certa idade, né? Adolescentes também incluído nesse grupo, das redes sociais também. E a nossa pergunta é clara, né? Os pais estão falhando na formação dos filhos e por isso o Estado precisa intervir nessa questão também. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre essa questão aí. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você participar, mas eu quero ouvir dos meus convidados. Doutora Márcia, vou começar com a irmã. A, a irmã acredita que os pais estão falhando na educação, na formação das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Tá. E por isso o Estado precisa ser tão participativo nessa questão? Por favor. Sim. Falhando, falar dessa forma, eh, não de uma forma intencional, mas Uhum. digamos que falhando, mas não propositalmente, pela falta Ok. de informação, pela insegurança. O que se percebe hoje são pais um pouco perdidos, né? Até mesmo pela questão das redes sociais também, porque eles estão buscando muitas informações e cansados. Estamos numa época, né, que o Sociedade do cansaço, a né? sociedade do cansaço é comprovado, né, em pesquisas que hoje em dia se trabalha muito mais. Porém, os filhos são herança do Senhor, Amém. né? E precisamos cuidar da nossa herança, da nossa riqueza. E não podemos terceirizar. Então, o que acontece muito hoje, não de uma forma assim claramente intencional, é a terceirização. E isso é algo que é muito preocupante, porque a infância, a adolescência é um período muito rico, é um período onde está se formando a identidade, o controle de impulsos, né? Está se formando também a paciência, né? A tolerância, as frustrações. Isso é algo que é preciso ser ensinado no simples, Uhum. no mundo real e onde eles se sentem amados, né? E isso que é muito importante, porque eh, os traumas da infância acontecem inclusive pela falta de amor. Não é a falta que os pais estão dando, mas se ele não se sente amado, não se sente visto, ele vai onde? Para fora, para as redes sociais. E ali, nesse período, infância, adolescência, é muito preocupante Sim, e perigoso, né? sim. Porque é preciso aprender dentro de casa, no Uhum. simples, no olhar, né? A gente precisa olhar aos olhos dos nossos filhos, perguntar como você se sente amado. Simples, é um olhar. Então, assim, eu vejo que eles estão comprometendo, mas assim, não de uma forma intencional em si, Sim, mas está deixando a desejar, né? a desejar. Mas A vamos desejar. voltar nessa questão aí. Bom, mas, pastor Márcio, quero te ouvir também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, né? Os pais estão falhando nessa formação das crianças? Como é que o irmão observa essa questão, por favor? Bem, pais falharão. Sim. Sim. Se quer uma certeza, pais falharão. Então, a minha esposa sempre diz isso: quando nasce uma criança, nascem dúvidas, né? Uhum. Diz que Sim. nasce uma criança, nasce um pai, é verdade, mas nascem dúvidas, porque diante da do ineditismo, né, de uma geração nativa digital, há também o ineditismo de uma geração de pais, que Uhum. são pais de Uhum. crianças nativas digitais. E isso não aconteceu em outro momento da humanidade, né? Então, inovações tecnológicas acompanham a humanidade desde sempre. Agora, a profundidade com a qual a revolução tecnológica e digital vem nos atingindo, a profundidade, a extensão, os impactos, tanto comportamentais quanto cognitivos, psicológicos, etc., talvez isso sim seja inédito. Então, a questão de pais falharem, isso é uma certeza, né? Nós, Uhum. pais, falhamos, né? E agora nós, como a doutora já explicitou, falhamos tentando acertar, né? Falhamos, às vezes, por uma diversidade tão grande de informações, né? Hoje nós não vivemos mais na era da informação, porque informação virou commodity. Uhum. Uma era é definida por aquilo que falta.
Sim. Hoje, o que falta, de fato, uma análise crítica. Então, talvez estejamos numa era do analítica, Sim, né? sim. O que falta, o que é a riqueza hoje? Quem consegue analisar bem a quantidade de dados que nós temos à disposição, Uhum. né? Então, temos tantos dados que, na verdade, são muitas informações soltas, né? Que nós vamos coletando aqui e ali. Então, hoje temos especialistas de tudo, né? Verdade. Mas, na verdade, são especialistas de pesquisar nos buscadores de internet, né? Então, nós precisamos realmente ter momentos como esse, em que nós vamos construir o pensamento sobre algo que é inédito na história da humanidade, né? E vamos tratar de como cuidar bem dessa próxima geração, entendendo que sempre falamos de próxima geração e nunca de nova geração. Tá. Porque nova, entende-se que parte-se do zero. Sim, e Isso não acontece, né? Perfeito, Sempre é uma perfeito. próxima geração, porque essa geração que está nos bancos escolares, banco escolar entrega a idade, né? É. Que está nas escolas, é uma geração que é fruto, sim, do trabalho feito pelos pais, que estão também diante de uma situação inédita, que é cuidar de uma geração nativa digital. Não, perfeito. Verdade. Sei lá, em meados dos anos 90, Rubem Alves, Sim. que o irmão conhece, né? Um grande educador, Sim. foi pastor presbiteriano também, mas o pessoal não gosta muito dessa faceta dessa dele fase. aí, né? Que depois dizem que ele abandonou a Sim. fé. Mas ele já escrevia, inclusive, se eu não estou enganado, na coluna que ele tinha no Estadão, olha só, hein? Que ele falava que a leitura do jornal emburrecia. Olha isso. Porque era tanta informação Sim. que tinha ali que ele não conseguia aprofundar. Olha só, hein? A leitura do jornal. Mas Agora você imagina hoje, né? se você pensar que Platão era contra o registro físico das ideias, porque isso as tiraria do ser, Sim. tiraria da memória, da alma, Sim, sim. e olha onde nós chegamos. Exatamente. Né? O desafio que a gente tem, né? Exatamente. Que é exatamente isso que o irmão comentou, a leitura crítica das Sim. coisas, né? Sim. Informação. Analítica. A gente tem aí que... Acho que é possível afirmar que nós estamos até viciados em informação, né? Estamos. Eu diria possível que sim. afirmar. Sim, é possível afirmar. É muito comum hoje, e agora vamos ver como é que a gente vai falar sobre o ECA, né, e tudo mais, mas é comum, e até em seminários, escolas de ensino regular, etc., e às vezes até pregando, você afirmar alguma coisa e você ver na plateia alguém conferindo se aquilo... Então, existe sim um vício É rápido. informacional. Na hora, sem dúvida. Bom, você viu que eu já vou adiantar aqui para você que o programa não vai dar tempo da gente falar tudo, viu? Nós vamos ter que depois tentar em uma outra oportunidade, porque tem muito assunto, tem muitas subdivisões nessa temática maior aí, né, que é a criação ou a formação dos nossos filhos. Antes de voltar a palavra aqui para a doutora Márcia, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Vai lá no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só, e vote na nossa enquete, tá? É uma forma de você ajudar aqui na nossa construção. Então, dê a sua opinião. No final do programa, a gente retoma a enquete para ver a porcentagem, tá? Então, vamos lá. A pergunta que a produção deixou é a seguinte, ó. A responsabilidade do desenvolvimento moral das nossas crianças é de quem? Primeira opção, dos pais. Segunda opção, da escola / sociedade. E a terceira opção é o famoso não sei, né? E aí a gente coloca, ó, é um desafio complexo, é difícil. Então, vá lá, escolha, vote e, inclusive, se você quiser, você pode justificar a sua escolha também na postagem seguinte. Sempre tem aquela caixinha aberta para você comentar, tá bom? Então, vai lá e vote e coloque a sua opinião. Doutora Márcia, vamos lá. Vamos. Eu vi na sua primeira fala que você ficou assim, não vou nem dizer receosa, mas cuidadosa em aplicar o termo, né, falha da formação, né? Então, você diversas vezes reforçou. Falha, mas não é por querer, é tentando acertar, querendo fazer bem feito. E eu vou colocar uma observação aqui como pai, tá? Sim, Meu filho tem 11 anos. verdade. E eu preciso confessar que, às vezes, eu quero que alguém me ajude nisso, assim, sabe? Então, tem hora que eu falo, vai lá jogar. Fica lá no celular. Vai assistir uma televisão. Você vai para a escola. Porque parece que chega uma hora que você tá... Exato. Ai, meu Deus, não sei o que fazer mais. Não dá para negar que a culpa vem também depois, né? Eu Vem. devia fazer isso. Sempre chega. Eu preciso parar com esse programa, que eu fico confessando meus pecados aqui nesse programa, que depois o pessoal fica pegando no meu pé.
Mas é isso, assim, eu me culpo por isso. Eu sinto que eu estou Sim. falhando, doutora. O que a gente pode falar para esses pais angustiados como eu, que estão sofrendo aí? Olha, faz parte, mas a ideia, né, o ideal, na verdade, é ser intencional. Não é a quantidade de acesso, não é proibir o acesso, Uhum. sabe? Mas é ser presente. Porque não tem problema a criança acessar em algum momento. Hoje já não se joga mais na rua, tanto quanto antes, é uma outra realidade que nós vivemos. Não, conclui sua ideia, depois eu volto nessa Aham. temática aí. Pode concluir. Então, assim, esteja presente, controle, mas no sentido de explicar, de conversar com seus filhos, né? Então, assim, a culpa, o pai vai carregar culpas sempre, nós vamos, eu sou mãe, né? Então, estou com meu marido aqui, nós sempre ficamos naquele ponto, o que podemos fazer diferente? E eu acho que esse lugar da perfeição, nós nunca vamos chegar, acho não, é uma certeza. Uhum. Mas, assim, nós não precisamos ser perfeitos. Você não precisa ser perfeito como pai. Porém, nós precisamos ser intencionais e responsáveis por aquilo que é da nossa responsabilidade, né? E a educação e a formação emocional dos nossos filhos, elas precisam realmente ser a nossa responsabilidade. Porque a infância é a caixa preta das nossas emoções. Não Perfeito. é somente um tempo de vida, algo atemporal, vamos lá no passado. Não é um tempo, mas ela é a base, é uma estrutura que a gente vai carregar por toda a nossa vida. E quem está ensinando? Sim, Deus te deu de presente teus filhos. E aí? sim. Você vai entregar um presente para outro cuidar? Uma rede social, que é algo infinito? Uhum. Então, assim, está olhando, está acessando, esteja próximo, pergunte, participe, esteja atento, Sim. entendeu? Ativo nisso, né? Aham, Ainda que com outra coisa, mas participativo nisso. Doutora, você citou a rua. E eu vejo muita gente falando isso como uma problemática, né? No sentido de, poxa, hoje as crianças não brincam mais na rua. não. Na nossa geração a gente brincava e olha aí, todo mundo se deu bem, todo mundo Uhum. foi criado bem, todo mundo tá. Mudou mesmo, isso não existe mais, é um problema, faz falta para a criança, ou as crianças essa interação que elas têm hoje virtual, Tá, vamos dizer assim, já é suficiente e tal. Comenta um pouquinho isso, porque eu sempre fico com tá. essa temática, né? E o pessoal fala, não, na nossa época que era bom, hoje Aham. é horrível. É horrível mesmo? Tem problema? Como é que é? É horrível. Tem problemas sim, porque é brincando, é na interação com o outro que a gente vai desenvolvendo, né, a Perfeito. inteligência relacional, conhecer pessoas, se desenvolver, se sentir pertencente. Então, assim, a vida real, ela nunca vai substituir a digital, mas Uhum. a digital faz parte. Tá. Porém, assim, acabou, mas hoje ainda existe parques, existe a disposição dos pais de saírem de casa. Então, assim, é algo que quase não se vê, mas uma criança não pode escolher. A criança que está nascendo hoje, que nasceu há 5 anos atrás, ela não sabe o que é jogar a bolinha de gude. Uhum. Cabe a nós, pais, e levar esse acesso, esse estímulo para eles. Perfeito. E isso é quando eu falo, o cansaço, o comodismo, Uhum. mas é só abrir o olhar. Então, quando eu falei que eu fiquei receosa ali de falar, é porque não é um tom de acusação, Sim, sim, sim. endemoniar a educação dos pais, mas é a gente informar e dizer, olha, há tempo, Perfeito, se atente. É o simples, é o perfeito. simples. Eu acho que essa questão de ficar, que é o principal, é ficar atento Sim, obviamente, reservar esses momentos, né? Porque, sim, estamos mais cansados, fazemos mais coisas, sim, tudo isso daí é verdade. Mas é necessário reservar um tempo. Pastor Márcio, eu quero continuar um pouco nessa temática, mas vou colocar uma questão teológica para o irmão Ok. comentar, que eu acho que faz muito sentido nessa fala da doutora Márcia, que é o texto lá de Provérbios, né? Uhum. Provérbios 22, quando Sim. o sábio fala, né? Ensina a criança no caminho. Uhum. uhum, Durante muito tempo a gente encarou esse versículo como uma promessa É. bíblica, né? Uhum. Ensina a Bíblia, ela nunca mais vai se desviar. Depois, com o tempo, a teologia foi entendendo outras questões que me parecem muito semelhantes ao que a doutora falou. Você ensinar
ao lado dela, no Isso, caminho. isso. E não só o caminho, né? Vai lá Exato. que você vai se dar bem. Exato, Então, vamos junto que eu vou te mostrar. exato. Fala um pouquinho sobre. Olha, no caminho é o segredo. No caminho é o segredo. Afinal, Jesus Cristo, o estilo de liderança dele era esse. Ele ensinava no Uhum. caminho, né? Então, ele ensinava, ele fazia milagres no caminho. Ele ensinava durante o caminho. Criança aprende a partir de exemplos, né? Exatamente. Então, eu sempre digo que a criança aprende ao observar. Quando necessário explicar algo, a gente abre a boca e fala. Mas a criança está olhando para você e não é à toa que filhos parecem com os pais, Sim. né? No seu comportamento, na sua forma de agir, às vezes na sua forma de pensar, muitas vezes na forma de pensar. Então, ensinar no caminho fala com a questão da intencionalidade que a doutora falou. Então, a questão da intencionalidade, eu penso que é a chave para nós compreendermos o que significa o ensino familiar, a educação familiar, né? Inclusive, é necessário fazer essa distinção entre o termo educar e ensinar. São coisas completas, são dimensões diferentes, Tá. né? Então, intencionalidade é um ponto muito importante. Entender que não seremos perfeitos. Então, esse ponto que a doutora tocou é fundamental. Não existe pai perfeito. Fica tranquilo, tá tudo certo, né? Então, por quê? Perfeição, se levada ao extremo, ela chega a ser até pecado, porque só existe um que é perfeito, né? Ótimo. Esse prefixo per significa completo. Ou seja, o que é perfeito? Aquilo que é feito completamente. Quando seremos pais completamente? O dia que morrermos. Sim. Porque teremos findado a nossa operação enquanto pais e deixaremos completamente um legado dentro dos filhos, né? Lembrando que herança é aquilo que deixamos para os filhos e legado é aquilo que deixamos nos filhos. Legal. Ok? Então, será perfeito quando deixarmos de existir. E, no fundo, é interessante que o pai que atinge esse nível de intencionalidade, um dia ele será inútil na vida do filho. Se deu tudo certo, um dia ele será Perfeito. inútil. E o filho vai chegar ao pai, vai querer o pai por um detalhe muito que às vezes passa desapercebido lá em Salmos, que o salmista diz que nós, no colo do pai, somos filhos desmamados. O que um filho desmamado quer no colo da mãe? Se já não é mais o leite alimento, materno. tudo. Não, é Carinho. a presença. É, É a isso. presença. Então, a intencionalidade se dá na presença. Então, o que um filho precisa dos pais? Presença. Presença. E qual pai que é? Qual mãe que é? É aquela que Deus deu, né? Então, Deus nos legou aquilo que é dele. Os filhos são do Senhor. E são dados a nós, são presenteados a nós para que nós cuidemos deles. E aí a infância realmente é o ponto principal. É o alicerce da personalidade, é o alicerce dos fundamentos morais, né? Então nós visitamos os terapeutas para tratar o quê? Questões que foram criadas e colocadas na infância. Dificilmente você chega no terapeuta e fala, meu chefe, não sei o quê. Tá bom, você pode tangenciar isso, mas vamos buscar motivações Verdade. e origens lá na nossa infância. Então, muitos pais se preocupam em qual faculdade a criança vai estudar. Estudando. É muito comum a gente receber pais procurando vaga na educação infantil, no colégio, perguntando qual a nota do Enem. Não, nossa nota é boa, fica tranquilo, mas vamos cuidar aqui da motricidade, Calma, né? da brincadeira, da interação, né? Então, essa interação humana, ela é insubstituível. A tecnologia está aí posta, não vamos privar, eu concordo com a doutora nisso, não há que se privar a criança do acesso à tecnologia, mas isso tem que ser feito de uma forma correta, mediada corretamente, mas a interação humana, ela é insubstituível. E entrando um pouquinho na sua pergunta em relação a essa questão do brincar coletivamente, a escola, na forma como ela está criada no mundo ocidental e contemporâneo, ela tirou uma coisa que a rua compensava antigamente, tá? Que é a seguinte, é a brincadeira entre crianças de idades diferentes. Então, o que acontecia na rua? Se você tinha 14, 13 anos e tinha um pequenininho brincando e ia passar um carro, o que esse maior fazia? Parou, né? Que a gente gritava na rua, parou, carro. E aí a gente protegia os menores. Quando nós éramos os menores, os maiores também faziam isso. Então, ali você desenvolvia questões como cuidado, pertencimento. Então, o pequeno sabia que podia aprender com o maior. Sim. É lógico que a quinta série sempre existiu, né? E nesse sentido, Zeca, a Bíblia fala para nós também que nós não devemos dizer que os tempos antigos eram melhores do que esses dos nossos, porque isso não é dado aos sábios, né? Então, eu entendo que a gente não precisa ficar com saudosismo, mas nós precisamos nos posicionar corretamente, dadas as circunstâncias atuais. Talvez até
suprir essas demandas, de repente, com outras. De forma intencional, como a doutora falou. Isso, Então, assim, há que se ver a intencionalidade. Então, peraí, o que falta? Então, está faltando Isso. interação entre... Hoje temos menos primos. Antigamente, juntava os primos, era uma turma. Isso. Hoje, as famílias, em geral, têm São menos menores, filhos, são sim, menores. sim. 1, 2 filhos. Então, você Sim. tem uma interação menor intergeracional. Então, precisamos suprir isso de alguma forma. Como faremos? Sim, sim. A igreja pode ajudar nisso, Isso, né? As nas comunidades de interações, fé, as relações, os É. condomínios, etc. Tudo isso são ferramentas disponíveis. Aqui em São Paulo, os condomínios mesmo, não tem Exato. jeito. Ah, É a rua moderna, né? Eu vou precisar ir para o intervalo para a gente finalizar esse primeiro bloco. E antes da gente entrar nessa questão do ECA digital e da intervenção dos governos nisso, eu quero rapidinho 2 pitacos de vocês sobre um tema que o pastor Márcio levantou aqui, da cobrança, pastor, dos pais nos filhos. Uhum. Você falou que o pessoal já chega lá pedindo a nota do Enem da escola, né? Como é que é essa cobrança aí? Porque às vezes eu percebo um pouco disso também, que é algo que me incomoda. Será que eu estou cobrando muito meu filho? Então, meu filho está lá no time da escola lá, rapaz, eu quero que ele jogue bem, eu quero que ele ganhe, eu quero que ele faça gol, eu grito e tal, e está estudando e não sei o quê, e a aula de música, e de inglês e de artes, aquela coisa toda. Parece que tudo que eu não fiz, eu quero que ele faça. Exato. Isso. Fala um pouquinho dessa cobrança e o problema também que acaba Assim mesmo. gerando nas crianças, né? Muitas vezes existe uma projeção. Então, assim, eu não fui advogado, médico, eu quero que meu filho seja. Então, existe uma projeção sobre o meu filho, sobre aquilo que eu não fui. Legal. A cobrança deve existir, mas no sentido correto, né? Da orientação e da condução. Uhum. Agora, não adianta cobrar o filho daquilo que eu não faço. Então, filho, estuda, e ele nunca viu o pai lendo um livro. Tá. Filho, faça esportes, vai para futebol, para natação, e o pai? Barriga desse tamanho, não vai dar certo. A criança aprende pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, é muito comum. A criança chega em casa, o pai está lendo um livro, qual o próximo passo? Provavelmente ela vai procurar alguma coisa para ler. E aí você vai ofertar isso. Agora, os pais estão sempre diante de uma série de... Os filhos vão replicar esse comportamento. Uhum. Né? Então, os filhos vão replicar sempre comportamento. Né? Perfeito. Então, precisamos ser intencionais até quando não estamos fazendo, entre aspas, para o filho. Estamos fazendo algo por nós. A ocupação de prever. Meu filho está vendo o que eu estou fazendo. E isso pertence ao universo do ensino, do educar. Então, educar pelo exemplo. Sim. Né? Então, não cobrar está errado. Massacrar uma criança com uma agenda completamente lotada, impossível de ser realizada, também está errado. Os extremos são muito complicados. Sim. A nossa agenda é massacrante, né? Bastante. Mas não tem jeito, né, Não, doutora? não tem. Nós adultos parece que não tem mais escapatória, né? As crianças a gente ainda pode tentar ajudar, né? Agora nós já estamos perdidos. Fala um pouquinho dessa cobrança dos pais aí, antes da gente ir para o intervalo, Sim. doutora, por favor. Olha, essa cobrança dos pais, eu recebo muitos pacientes adultos que carregam essa questão da cobrança. Então, entra o perfeccionismo, porque tem que tomar muito cuidado, que, na verdade, tudo é o equilíbrio, né? Os polos, os extremos, a gente precisa, a saúde emocional, ela precisa estar no equilíbrio. Cobrar é necessário. A criança recebe o amor através da cobrança e do cuidado dos pais. Eles percebem o cuidado, vistos, né? Mas, como o pastor Márcio falou, é só tomar cuidado. O que é para o filho ou o que eu estou trazendo de questões minhas lá da infância que eu quero que meus filhos realizem. Faz sentido para o meu filho? E como que eu vou saber se faz sentido? Conversando, olhando para ele, menos para si, mais para o seu filho. Então, assim, é esse equilíbrio. Faz sentido? Conversamos? É isso. Minha filha vai ser bailarina porque eu sempre sonhei ser. Mas ela quer? E isso só vai saber o quê? Olho no olho, momentos juntos, na conversa, o simples. Sim. Então, assim, equilíbrio. É esse o sentido. Sem dúvida. No próximo bloco, nós vamos entrar e mergulhar aí, né, nessa questão da legislação, para a gente poder conversar e repercutir um pouquinho mais sobre isso. Eu achei interessante a gente fazer essa base aí da nossa conversa também, colocando um pouquinho dessas questões da formação e do acolhimento dos pais, do cuidado com os nossos filhos, para a gente poder tentar entender. E agora nós vamos entrar nessa temática que é mais atual, tá bom? Então, o intervalo é rápido. Na sequência, a gente já volta para conversar sobre isso. Não sem antes deixar para você aí 2 recadinhos bem rápidos. Primeiro,
da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, que nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar aí no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela grade. Código 11 3115-0819. Anota direitinho o telefone para amanhã, horário comercial, você ligar, tirar todas as suas dúvidas. Além disso, ficam aqui também todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a emissora, a nossa programação, nosso conteúdo. Tem muita coisa interessante que nós preparamos aqui para você e para toda a sua família, tá bom? O objetivo da nossa programação é edificar a sua casa, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre redes sociais, crianças, educação, formação, cuidado dos pais, numa conversa muito instrutiva de crescimento, de aprendizado, de reflexão, para a gente poder, obviamente, olhar com mais carinho, não só para as nossas crianças, mas também acho que para o nosso papel, né, de pai, né? Então, tem sido um momento importantíssimo. Neste bloco aqui, eu quero dedicar a gente conversar sobre as legislações que estão aparecendo para, vamos dizer assim, organizar a utilização das redes sociais. Então, recentemente aqui no Brasil entrou em vigor o ECA Digital, que é uma legislação para proteger crianças e adolescentes nesse universo, mas não é só o Brasil. Na Europa, como eu citei logo no começo, alguns países estão proibindo o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, inclusive com punição às plataformas. Então, vamos lá. Pastor Márcio, o que isso quer dizer para a gente? É necessário realmente que o Estado faça essa intervenção? Nós estamos deixando tudo muito solto. Isso fala muito sobre uma questão comercial, afinal de contas, as plataformas elas não estão nem aí, elas só querem ganhar dinheiro mesmo. Como é que a gente consegue entender esse momento do mundo? Eu não quero ir na coluna do meio ali da pesquisa, da enquete, mas entendo que essa legislação ela vem num vácuo que a própria sociedade deixou em aberto, ok? Então, a priori, eu sou contra a intervenção do Estado em qualquer nível na instrução dos filhos. Eu entendo que os filhos são da família. E isso, para mim, é inegociável. Perfeito. Tá? Então, inclusive, quando nós falamos sobre escola. Então, a primazia no ensino, na educação, vem da família. Sempre é uma família que estabelece um relacionamento com a escola e não o contrário. Tá. E muitas vezes essas situações e relações são invertidas. Né? Então, é sempre uma família que procura uma escola e deveria procurar uma escola que fosse congruente com os princípios morais, éticos, comportamentais da família. Né? Mas muitas vezes a família não percebe ou às vezes não se apercebe dos seus próprios valores. Só vai vivendo e sobrevivendo. Certo. E a gente entende que a vida é muito dinâmica e acontece assim. Bom, o Estado vem então e intervém. Né? Quando o Estado intervém? Quando há uma necessidade e um vácuo. Então, o que nós estamos vendo? Realmente existem vácuos de segurança? Então, da mesma forma como o ECA físico entrou, né, em questões importantíssimas, né, de cuidado em relação a abuso, abandono e etc., o ECA digital ele vem também num vácuo em que a sociedade deixou a desejar nesse tipo de cuidado. Então, nós temos crianças que têm 2, 3 perfis. Aliás, falando para os pais, aí, cuidado. Às vezes um adolescente tem um perfil oficial que toda a família tem, mas ele tem um privado, tem um PV lá que só a turminha dele tem. Né? Então, é necessário que a família, sempre foi necessário que a família olhasse para isso, para o comportamento digital das crianças. E, infelizmente, isso não aconteceu e o Estado interveio. Né? Então, é necessário? Não é necessário? Isso é uma discussão, sim, muito complexa. Porque foi necessário a partir de uma falha sistêmica, né? Então, que nós não olhamos e muitas vezes por desconhecimento. Né? Então, como a doutora Márcia falou, muitas vezes erra-se pela falta de conhecimento. Então, nós não fomos preparados para sermos pais de uma geração digital. Nós não, muitas pessoas, muitos pais não têm o costume, às vezes nem têm um perfil
nas redes sociais, sim, né? sim. E existem redes sociais geracionais, né? Não sei se pode falar nome de rede social, aqui é melhor não. Não, pode falar, Tá. pode falar. O Facebook ficou a rede social Sim. das tias, né? Do pessoal de mais Sim. idade. O Instagram já ficou também, né? Então, você tem o TikTok já atendendo uma demanda mais juvenil. Então, você tem comportamentos diferentes a depender das redes sociais. E coisas que não servem, né, pastor Márcio? Por Exato. exemplo, meu filho, eu falei aqui, né, 11 anos, para ele o TikTok é muito tranquilo. Sim. Eu não consigo. Sim. Eu não consigo entender nada. Exatamente, eu não consigo Eu também. preciso Eu voltar já aos tentei. vídeos, porque Aham, Por quê? meu olhar não vai captar nada. Exato, porque tanto os indivíduos são conformados ao funcionamento de uma rede, quanto a rede também é programada para atender Aquele grupo. é dialético, né? Sim. Então, assim, essa intervenção do Estado, ela precisa ser vista com muito cuidado. Por quê? De um ponto de vista social, ela pode trazer problemas futuros, né? Que já foge um pouco do nosso tema da conversa de hoje, mas ela pode trazer intervenções que no futuro serão muito problemáticas para nós, né? Porque Intervenções mais ativas, assim, né? Sim, intervenções mais ativas. Um dos pontos do ECA Digital, por exemplo, é a comprovação da idade real do usuário. Como isso vai se dar? Através de leitura facial. Então, nós vamos chegar nesse ponto. Então, você percebe que a gente está falando do ECA, mas isso vai desenrolar, vai desencadear uma série de questões que nos atingirão enquanto adultos. Entende? Então, precisamos olhar isso com muito cuidado. Então, algo que vai acontecer agora já, as contas, por exemplo, de redes sociais de crianças terão que ser vinculadas às contas de algum responsável. Tá. Essa é uma consequência imediata já. Sim. Então, a gente vai começar a lidar com isso, né? Então, ao meu entendimento, resumindo, a legislação vem em um vácuo da sociedade, ok? Então, foi necessário nesse olhar, mas há que se ver com muito cuidado, porque pode ser que a gente esteja no limiar de alguma intervenção que daqui a pouco ela será incômoda e talvez invasiva sobre a nossa liberdade. Sim. Doutora, quero te ouvir também desses Sim. impactos, assim, dessa questão psicológica, dessa intervenção, como é que isso funciona, como é que a doutora enxerga essa ação governamental nessas questões das crianças e redes sociais, né? Eu concordo com o pastor Márcio, né, que a legislação ela está atuando num lugar que houve um vácuo, Exato. né? Então, o que acontece? A maturidade é comprovado neurologicamente, cientificamente, biologicamente, de todo sentido, né? Não é algo que é filosofia. Mas o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pela maturidade, responsável pela calma, pela solução de problemas, identidade, de construir, né, quem é. Percepção de risco, né? Isso, entre os 20 e 25 anos. Aí vem, isso é realidade? Sim. O Estado, ele estabeleceu que a maioridade é com 21 anos, mas é com base nessa pesquisa, nessa verdade científica. Então, é compreensível. Quando fala, né, que eu falo que a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais terapêutico, mais emocional que tem, que ensina a ter paz e emoções. Então, quando fala, ensina os teus filhos nos caminhos do Senhor, né? Jesus, ele é o próprio caminho. Então, assim, colocou-se os pais, deu de presente para os pais, para que os pais caminhem nesse processo até 21 anos. Alguns países já aumentou a data, né, a idade para a maioridade. Por quê? Porque entende-se que ainda não é 100% nos 20 anos. Então, alguns países já mudaram. Então, assim, precisa-se. O jovem, ele precisa de um acompanhamento. É comprovado que eles não vão tomar decisões assertivas, com maturidade. Então, eu vejo isso, sim, como uma questão a se observar, mas está preenchendo uma lacuna de entender que precisa realmente proteger a criança. Assim como, né, o Estado interviu nas empresas que precisam ter NR1, promover mais qualidade de vida. Por quê? O governo ele está com um orçamento altíssimo para curar. Então, ele tem que atuar nessa prevenção. E o que está acontecendo? Agora, ele precisa entrar nisso porque existe a lacuna, principalmente dos pais, nós pais, não estou acusando os pais em si, nós como pais, né? Então, eles precisaram intervir, quê? Porque eles entendem que isso vai comprometer, se não tiver algo ali alinhado, trabalhado, é comprovado que pode comprometer a próxima geração. As decisões, acesso aos estímulos muito cedo, sexualização, acesso à sexualização muito cedo. Isso hoje é bem perceptível que
as meninas estão, né, menstruando, mocinhas mais cedo. Por Uhum. quê? São acessos também, tudo isso corrobora. É muitos fatores, mas um deles é esse, o acesso a essas informações. Mas, de repente, não seria um caminho ao contrário, o Estado olhar mais para a empresa? Foi até um tópico que eu levantei aqui com o pastor Uhum, Márcio, porque a empresa vai trabalhar pelo lucro, ela quer mais uhum. dinheiro, mais acesso e tal. Tá, não é essa a discussão. Mas o governo não tinha que monitorar mais isso? Então, por exemplo, como é que a empresa vai fazer para prender mais as pessoas? Sei lá, oferecer conteúdo mais viciante, trabalhar mais com as questões sexuais. Então, o governo não tinha que olhar isso? Então, ó, vamos proibir, olha, tal tipo de conteúdo não pode Tá. ser publicado, porque expõe. Sim, E se quer publicar, sei lá, também vai na rede social que é para isso. Então, todo mundo já entra lá, saber, né? Tinha aplicativo de relacionamentos, né? Então, o sim. pessoal entrava lá porque tinha aquele objetivo. Então, todo mundo que estava Uhum, lá dentro já tinha uma ideia em comum, né? sim. Não era mais fácil o governo olhar para essa questão, então, doutor? Seria e deveria o investimento, né, que se é colocado, mas tem um jogo de interesse que a gente também não tem como entrar nessa questão, Uhum. né? Mas o ideal seria na psicoeducação, Uhum. entender, comunicar de uma forma mais assertiva, mais em massa, né, de uma forma mais natural, como no caso dos pais, vamos educar mais os nossos filhos, né? Mas primeiro vamos educar os pais. Vamos lá. Boa. Por que que é importante? Né? Porque não é só uma questão eh, de ensinar algo, mas é algo que compromete a vida futura. Então, antes, assim, para eles é mais fácil controlar, ir na causa, mas não na prevenção. Então, assim, dá mais trabalho na prevenção. É algo que vai demandar mais tempo, mais recursos, porque até cada pessoa entender, cada pai entender a real importância. Então, eles já vão lá, mas eles não explicam por quê. Sim. Né? Então, assim, acredito sim. Seria trabalhar mais essa questão do controle das redes sociais, da própria internet. Uhum. E não atuar, como o pastor falou, de tomar decisões pela família, né? Compreendo, mas psicoeducar os pais, né, os responsáveis, é algo que é mais trabalhoso e gera uma sociedade com conhecimento, Sim. Uhum. né? Nessa questão, professor, mas quero te ouvir também, assim, de educação, porque eu tenho como exemplo, assim, a questão do tabaco. Uhum. Uhum. Poxa, sempre foi muito presente, né? Inclusive Sim, era status social Sim, e sim, tal, sim. fumar. sim. As Uhum. empresas trabalham muito com aqueles comerciais e Sim. tal. E eu entendo como um case de sucesso nessa perspectiva que a doutora colocou, Uhum. Uhum. de prevenção mesmo. Mas perceba, o tabaco, ele não foi proibido. É, Houve não, um, não, não, um não. processo Isso. educativo Isso. sobre É o nisso malefício que ele perfeito, causava. Eu perfeito. entendo que seria mais por aí uma atitude preventiva Isso. e Sim. não trabalhar só na correção. Por quê? Quando a gente trabalha só nas consequências, nós estamos deixando mais lacunas e lacunas diferentes para trás. Então, Uhum. outras coisas não estão sendo vistas. E eu sempre pergunto para pais: quem comprou o celular do filho? Não foi o filho. Quem Uhum. assina a mensalidade né, de Da dados? empresa, sim, Verdade. sim. Você entendeu? Então, assim, são os pais. Então, rede social de criança, isso antes do ECA digital, mas rede social de criança não pode ter, aliás, nenhum tipo de device, de equipamento de criança ou de adolescente, é totalmente do adolescente ou da criança, é dos pais. Sim, sim, Sim. sim. Então, não tem essa história, não posso invadir a privacidade do meu filho de 6 anos, 7 anos. Oi? Negativo. Sim, Tá? Então, os perfeito. pais precisam olhar Perfeito. por obrigação, tá? E compreender aquele cenário. Então, assim, Uhum. voltando no exemplo da rua, né? Não era toda hora que os pais vinham jogar bola com os filhos, mas de quando em quando era importante. Sim. Então, é necessário, sim, que os pais também tenham a experiência de navegar, de criar um usuário numa rede social, entender Uhum. basicamente como aquilo funciona, para também conseguir estabelecer um relacionamento sobre esse assunto com os filhos. Uhum. Né? Então, não podemos ser alheios. Não, isso não é da minha geração. Então, TikTok, Uhum. eu criei um usuário, consigo usar fluentemente? Não, mas eu entendo algumas características. Os vídeos são mais rápidos. A tela, você rola infinitamente aquilo e Uhum. não acaba nunca. Isso tem consequências, né? Sim. Então, eu consigo
trocar informações com os meus filhos, adolescentes, os meus já estão um pouco maiores, mas eu consigo trocar informações pertinentes àquele assunto. Sim. Então, eu não sou totalmente um ET naquele assunto. Então, é importante que os pais toquem esses ambientes de vida dos filhos, porque a vida física, ela é tão real quanto a vida digital. Perfeito. Porque as crianças nasceram nesse ambiente. Sim, Então, o relacionamento que as crianças têm com o mundo digital é diferente do que o nosso, por natureza. Então, nós nunca teremos o relacionamento que eles têm com o mundo digital. Porque nós somos de uma era, em geral, nós somos de uma era anterior à tecnologia. Uhum. Né? E a evolução tecnológica foi brutal. Né? Nós falamos no orelhão. Sim. A gente foi em algum lugar Muito, chamado orelhão. muito, com ficha Com ainda, hein? ficha. Né? Mais antigo. Aham. Então, assim, poxa vida, olha só, nós vivemos essa época e vivemos hoje com o celular, com o Sim, mobile. sim. Então, assim, é uma evolução muito intensa, muito drástica, mas nós precisamos entender que o problema não é a tecnologia. Sim, O Não, problema perfeito. é a atuação, a presença, ou a falta da Sim. presença, na verdade, dos pais na vida dos Perfeito. filhos. Sim. Só nessa contribuição da idade aí, eu fui criar meu primeiro e-mail, estava no segundo semestre da faculdade. Olha isso. Eu ainda era daquela época que ia no diretório, o professor falava, eu deixei lá o texto para vocês fazerem cópia. Aí ela fazia, Sim. comprava o Xerox lá. Aham. E outro detalhe, esses dias eu me peguei assistindo um vídeo no YouTube de um canal que meu filho gosta. Ele não estava em casa. Uhum. Aí minha esposa veio e falou, "Ô, Zeca, você é adulto, cara, assistindo essas coisas de criança. Gostei. E aí eu fiquei assistindo mesmo sem ele, eu estava assistindo. Sim. Mas eu entendo que é interessante a gente compartilhar o consumo digital para a gente entender e compreender. Eu Perfeito. sempre sugiro isso. Pais, assistam o que seus filhos estão assistindo. Uhum. Por dois motivos. Um, de cuidado. Pra acompanhar. Sim. E se estiver tudo bem, você terá um assunto a trocar, você terá uma conexão maior. Agora você falou, eu lembrei aqui, tinha duas perguntas, doutor. Deixa eu começar com essa aqui, que eu lembrei aqui, porque eu assistia muito também um outro canal com meu filho, e olha como as coisas são, né? Recentemente, esse youtuber foi preso por abuso infantil, assim, pegaram conversa dele com Tá. os seguidores, né, com criança e tal, ele produzia conteúdo para criança. E eu assisti muito, assim, fiquei completamente chocado, porque ele me enganou. Tá. Não é que ele enganou meu filho, Sim. não. Ele me enganou. Eu achei que ele era um cara do bem, né? Eu fiquei, assim, extremamente chocado com isso, doutora, mas eu imagino que faz parte da maldade também, né? Se eles, é o objetivo deles enganar todo mundo, inclusive os pais, né? E bastante, viu? Teve um caso, né, inclusive com um de nossos filhos. Um de nossos filhos, né, quando eles estavam com 11 anos, ele assistia um YouTube que era focado para a infância, ali e tal. E um dia, né, a minha filha falou, mãe, vi o celular, vamos lá. Tem uma pesquisa suspeita aqui. E nós todos, né, os pais ali, a família, que ela é muito atenta também, a minha filha, ela faz parte desse processo. E nós fomos olhar, tinha um conteúdo adulto. E vamos sentar para conversar o que é. E, nossa, ele está tendo acesso, ele está tendo estímulos, vamos ver. Ele, não, eu entrei porque o YouTube falou que as baleias são bissexuais. E eu não sei o que era uma baleia bissexual. Aí ele foi Aí quando pesquisar. digitou na internet, ele, curioso, foi lá, olha o conteúdo que vem. Sim. Então, assim, se não tivesse estado atento ali, a família como suporte, né? Sim. E onde isso chegaria? Isso. Então, o cuidado dos pais de consumir também, para conhecer, é muito importante. Porque, inclusive, os filhos pedem por isso, eles não querem acessar escondidos, sozinhos. Eu tenho um paciente adolescente que o sonho dele, no desenvolvimento da terapia, das sessões, ele falou, era que a minha mãe um dia jogasse comigo, para conhecer os meus jogos, os meus gostos, que ela fica preocupada. Aí eu no papel ali, acesse para você conhecer, você fica tão preocupada. Então, ela teve um dia para se dedicar. E ele, quando ele fala de novo, eu queria que a minha mãe, novamente. Então, ele está querendo atenção. Mas é muito desse conflito que a gente Sim. já citou aqui, porque às vezes para o nosso ideal esse menino não tinha que jogar nada, tinha que estar só na rua. Isso, não. Vamos pra rua. Aí o filho fala, vem aqui para jogar comigo. Isso. Eu não vou jogar nada, que besteira e tal.
esse conflito geracional assim, é muito grande, né? Sim, e isso eu acredito que é os pais não acompanharem a evolução da tecnologia e entender que não, que, como você falou, eu criei o meu e-mail no segundo ano da faculdade, mas não quer dizer que é o correto. Não quer dizer que hoje o seu filho não possa ter antes, né? Então, isso gera também um distanciamento do pai. Eu não quero saber dessas coisas, tal. Então, não se interessa tanto pelo que hoje está sendo colocado a tecnologia. E o que isso acontece? Os filhos ficam sozinhos nesse acesso. Aí sente-se que não é visto, se aprofunda cada vez mais, né? Ficam mais tempo buscando companhia e serem vistos, porque muitos pais não compreendem que isso faz parte da geração. Aí não Até porque participam. hoje já nem usa mais e-mail também, né? É tudo tão rápido, né? Não, o e-mail é muito devagar. Não serve mais. Não serve. A geração é muito rápida, né? Eu falei aqui do TikTok, né? O áudio 2x eu não consigo ouvir. Não? Não, pra mim não funciona. Minha Sabe que cabeça já tem mais rápido que o 2x, não, né? minha cabeça não aguenta. Isso daí já não. Sou velho, né, cara? Mas Sou perceba como tiozinho, né? é interessante Velho não, isso. tiozinho. Não, é quilometragem mais alta, não, a gente não é velho, é vintage. Isso aí. Rapidinho que o nosso tempo está terminando, mas pode comentar, pastor, por favor. A questão de como os hábitos são incorporados por nós, né? É comum de você ouvir um áudio 2x e responder em 2x. Sim. Então você percebe como a tecnologia ela impacta o nosso comportamento. Fica aqui um exemplo muito prático, é esse. Você ouve em 2x, você começa a responder e você percebe que está falando em 2x. Né? Então, nós precisamos entender e degustar a tecnologia para compreender minimamente como a tecnologia influencia e como na formação dos nossos filhos e como os nossos filhos interagem com ela. Né? Então, nós não podemos ficar alheios a isso. E acho que é inserir a tecnologia na nossa vida mesmo, né? Assim, Porque é assim a vida. Então, a tecnologia não precisa substituir a leitura de um livro. Sim. Mas você pode ler o livro usando a tecnologia, né? Sim. Eu, por exemplo, o Kindle para mim é um problema, né? O livro digital, né? Meu filho já vai tranquilo, né? Mas não tem problema, eu vou lá no meu papelzinho que eu gosto, né? Para dar meus espirros da minha alergia. Sim. Ele fica no aparelho dele. A mesma coisa com tudo, né? Acho que a questão é mesclar tudo e crescer com isso, né? Gente, eu vou precisar me despedir. Pastor Márcio, obrigado, viu, pelo carinho. Foi ótimo aprender contigo. Espero que outras oportunidades surjam. Amém, com certeza. Foi um prazer também estar aqui trocando sobre um assunto tão importante, pertinente e presente nas nossas vidas. Né? Então, espero que esse bate-papo tenha contribuído aí com os pais, as mães que estão nos assistindo e saber que você vai falhar, fica tranquilo. E vai dar tudo certo. A questão sempre pertença à vida do seu filho, entenda ele como um legado de Deus, né? Os filhos não são nossos, mas eles são bênçãos na nossa vida. Acho que esse tempo mesmo, acho que é o grande ensinamento da nossa conversa, estar presente ali. Doutora Márcia, obrigado pelo carinho, foi um prazer conhecê-la, recebê-la aqui. Espero que outras oportunidades apareçam. Gratidão pelo carinho com o programa. Muito obrigada por estar aqui e lembrar, os pais não precisam ser perfeitos, precisam ser presentes na vida do filho. Esse é o sentido, né? Muito bom. Obrigado mesmo pelo carinho. Só para reforçar para você o contato dos nossos convidados, nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Eu já estourei o tempo, então vou estourar só mais um pouquinho, colocando o resultado da nossa enquete. Põe na tela aí para mim, por favor, bem rapidinho. A responsabilidade do desenvolvimento moral. Vamos ver como é que o pessoal respondeu. 79% dos pais. Que bênção. Que bom, Agora só tem que ver se os 79 estão fazendo isso, né? Mas a enquete foi boa. 5% da escola e da sociedade e 15% reafirmando que é um desafio complexo. De fato a gente chegou a essa conclusão aqui, mas que esse desafio precisa ser enfrentado pelos pais. Os pais precisam encarar essa situação, tá bom? Eu vou até reforçar aqui, né? Encarar de frente. Isso aí. Tá bom? Então não fuja. Vai lá. Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na sequência da nossa programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora, para você iniciar seu dia muito bem informado. O Vejam Só fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais uma edição. Forte abraço e até a próxima.